Vamos fazer um destaque aqui, nesse estudo do Livro dos Médiuns, sobre o sistema número 50, que é, então, o sistema da alma material, que consiste unicamente numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Segundo esta opinião, a alma e o perispírito não seriam duas coisas distintas, separadas. Ou melhor dizendo, o perispírito ele não seria outro senão a própria alma, se depurando gradualmente pelas diversas transmigrações, como o álcool se depurasse pelas diversas destilações. Enquanto que a doutrina espírita não considera o perispírito senão como um envoltório fluídico da alma ou do espírito. O perispírito, sendo matéria, embora muito etérea, a alma seria assim de uma natureza material, mais ou menos essencial, segundo o grau da sua depuração. Então vejamos que esse sistema ele não afirma nenhum dos princípios fundamentais da doutrina espírita, porque nada muda na destinação da alma. As condições da sua felicidade futura são sempre a mesma. A alma e o perispírito formam um todo, sob o nome de espírito. Como o germe e o perisperma o formam sob o nome de fruto. Toda a questão se reduz em considerar o todo como homogêneo, em lugar de estar formado por duas partes distintas. Então, nós precisamos fazer esta observação como se vê. Isso não leva a nenhuma consequência. E disso não teríamos falado se não tivéssemos encontrado pessoas inclinadas a ver uma nova escola no que não é definitivamente senão uma simples interpretação de palavras. Kardec coloca aqui, essa opinião de resto não restrita fosse mesmo mais geral, não constituiria uma cisão entre os espíritas, mais do que as duas teorias da emissão ou das ondulações da luz. Não foi uma entre os físicos. Os que quiserem tomar partido por uma questão tão pueril, provariam só por isso que dão mais importância ao acessório do que a coisa principal e que são levados à desunião por espíritos que não podem ser bons, porque os bons espíritos não insuflam jamais a acrimônia e a cisânia. Por isso, exortamos todos os verdadeiros espíritas a se pôr em guarda contra semelhantes sugestões. E não ligar, Kardec coloca aqui a todos nós, não ligar a detalhes mais importantes. Não dá tanta importância do que merecem. O essencial é o fundo. Ele continua dizendo como necessário dizer, como necessário dever dizer, em poucas palavras, sobre o que se apoia a opinião daqueles que consideram a alma e o perispírito como duas coisas distintas. Está fundada nos ensinamentos dos espíritos que jamais variam a esse respeito. Falamos dos espíritos esclarecidos, porque entre eles há
os que não sabem mais, mesmo menos do que os homens, ao passo que a teoria contrária é uma concepção humana. Não inventamos, nem supusemos o perispírito para explicar os fenômenos. Sua existência nos foi revelada pelos espíritos. E a observação nola confirmou, ali na questão número 93 do Livro dos Espíritos, ela se apoia ainda sobre o estudo das sensações dos espíritos. O Livro dos Espíritos, ali na questão 257, e sobretudo sobre os fenômenos das aparições, as aparições tangíveis, né? Que implicariam, segundo a outra opinião, a solidificação e a desagregação das partes constituintes da alma e, por consequência, sua desorganização. Então, seria necessário, por outro lado, que essa matéria, que se pode impressionar os sentidos, fosse ela mesma o princípio inteligente. O que não é mais racional que confundir o corpo com a alma, ou a veste com o corpo. Não é mesmo? Quanto à natureza íntima das almas, nos é desconhecida. Quando se diz que é imaterial, é preciso entender no sentido relativo e não absoluto. Porque a imaterialidade absoluta seria o nada. Ora, a alma ou espírito é alguma coisa. Quer dizer que sua essência é de tal modo superior que não tem nenhuma analogia com aquilo que nós chamamos de matéria. E assim, para nós, é imaterial. É interessante esse nosso capítulo, essa observação. Por isso que eu falo para vocês. Estude aí. Olha o que um espírito colocou aqui. O que uns chamam perispírito não é outra coisa senão o que os outros chamam envoltório material fluídico. Direi, para me fazer compreender de uma maneira lógica que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. Falo dos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres são ainda completamente inerentes a eles, pois são matéria, como vedes. Daí os sofrimentos da fome e do frio, sofrimentos que não podem experimentar os espíritos superiores, uma vez que os fluidos terrestres são depurados ao redor do pensamento, quer dizer, da alma. A alma, para seu progresso, tem sempre necessidade de um agente. A alma sem agente não é nada para vós, ou, melhor dizendo, não pode ser concebida por vós. O perispírito, para nós espíritos errantes, é o agente pelo qual nós nos comunicamos convosco, seja indiretamente pelo vosso corpo ou vosso perispírito, seja diretamente a vossa alma. Daí, os infinitos matizes de médios e de comunicações. Agora, resta o ponto de vista científico, quer dizer, a própria essência do perispírito. Este é um outro assunto. Compreendei primeiro moralmente. Não resta mais do que uma discussão sobre a natureza dos fluidos, o que é inexplicável no momento. A ciência não consegue bastante, não conhece bastante, mas há de chegar, se quiser caminhar com o espiritismo. O perispírito pode variar.
e mudar ao infinito. A alma é o pensamento, não muda de natureza. E a esse respeito não vale mais longe. Não vades mais longe. É um ponto que não pode ser explicado. Credes que não procuro como vós? Vós buscais o perispírito, nós buscamos a alma. Esperai, pois. Lamenais. Esse é o nome do Espírito. Então, veja, é uma matéria que a gente tem que refletir sobre ela, prestar atenção e analisar. Não só passar por cima, não, né? Vamos procurar ter um pouco mais de entendimento sobre isso. E ele continua aqui, Kardec, assim, seus espíritos que se podem considerar como avançados, não puderam ainda sondar a natureza da alma, como poderíamos fazê-lo nós mesmos? Vai, pois perdeu o seu tempo quem quiser perscrutar o princípio das coisas, que, como está dito em O Livro dos Espíritos, número 1749, está nos segredos de Deus. Pretender explorar com a ajuda do Espiritismo o que não é ainda da alçada da humanidade é desviar-se do seu verdadeiro objetivo. É fazer como a criança que quisera saber tanto como o velho. Que o homem utilize o Espiritismo para o seu adiantamento moral. É o essencial. O resto não é senão curiosidade estéril e frequentemente orgulhosa, cuja satisfação não lhe fará dar nenhum passo à frente. O único meio de avançar é o de tornar-se melhor. Os espíritos que ditaram o livro que leva seu nome provaram a sua sabedoria, limitando-se no que concerne ao princípio das coisas, nos limites que Deus não permite atravessar, deixando aos espíritos sistemáticos e presunçosos a responsabilidade das teorias antecipadas, errôneas, mais sedutoras que sólidas, e que cairão um dia diante da razão, como tantas outras saídas dos cérebros humanos. Não disseram senão o que era necessário para fazer o homem compreender o futuro que o espera e, por isso mesmo, encorajá-lo ao bem. Vejamos aí esta continuação, segunda na parte do capítulo 1, ação dos espíritos sobre a matéria. Então, gente, queremos e fizemos essa observação por constatar falta de entendimento no resumo do final dessa parte primeira. Esperemos que todos compreendam e dê andamento nesses esclarecimentos através da busca na Revista Espírita, não é? Na agência aí também tem alguma coisa, muita coisa sobre o perispírito. Vamos trabalhar na busca do entendimento. Gratidão a todos.